É imparcial, é jornalismo com seriedade. Como falei para vocês, março é o mês das mulheres. Aliás, todo dia é dia delas, porque elas estão dominando geral, mandando em tudo e em todos. Receba mais uma vencedora, ela que tem na sua história, na sua biografia, superação. Meirani Reis. Meirani Reis, acertei? Isso mesmo. A senhora que é formada em História, bacharel em Direito, policial civil e agora vereadora. Seja bem-vinda. A mesa, a dama se pega assim na mão, né? É isso aí. Seja bem-vinda, Meirani Reis. Acertei seu nome. Diferente, peculiar, como a sua história também. Todos conhecem a policial, conhecem a professora, conhecem a vereadora. Agora, na essência, quem é a Meirani Reis? Meirani Reis, uma mulher de muita fé, aguerrida, altruísta, competente e muito cumpridora da palavra. Se eu firmar um compromisso com uma pessoa, eu vou até o fim. A senhora está há mais de 4 décadas em Santo Antônio Descoberto, Isso. que é onde você iniciou sua trajetória. Vamos falar um pouquinho sobre o início da sua vida. Como foi sua infância? Minha infância foi uma infância muito, assim, difícil no Filha sentido única? financeiro. Tenho 7 irmãos. Uau! Somos 7 filhos, tenho 6 Tinha irmãos. TV em casa. É. E mais, algo peculiar. Na minha casa, nunca me lembro de ter ficado só nós irmãos. Sempre tínhamos 2, 3 de fora. Em Santo Antônio já? Em Santo Antônio. Você nasceu praticamente lá? Praticamente Santo Antônio. Como foi a infância? Difícil? Então, assim, muito privada de muita coisa, mas nós éramos felizes, né? Meu pai era uma pessoa, um trabalhador, já vendeu galinha, já vendeu porco, já fez de tudo na vida um pouco, e tinha muita harmonia dentro de casa, mas nos faltava muita coisa, né? Então era uma vida muito sofrida, assim, financeiramente. A senhora é a mais velha dos filhos? Não, eu sou a do meio. A do meio. Exatamente, do meio. Diz a minha esposa que a do meio é que sofre mais, né? É, mais ou menos Mais isso. ou menos isso, porque o mais velho é o que tem esse salário, mas os mais novos são os mais mimados. A do meio é aquela que fica emprensada em tudo, né? Isso mesmo. Diz a Geisa, né? Não sei se essa é a verdade, que eu sou filho único, eu não conheço bem essa realidade. Você cresceu em Santo Antônio Descoberto, uma cidade muito antiga, bastante conhecida no estado de Goiás. Infelizmente, em alguns anos, ela se tornou a mais pobre do estado. Alto índice de violência, isso não vem de agora, vem de muitos anos. Educação precária, saúde com muitos desafios. Isso no seu tempo, você já conseguia enxergar isso? Você já via que Santo Antônio Descoberto, no início da sua trajetória, da sua infância, já tinha esses grandes desafios também? Sempre teve. Santo Antônio passa por essas dificuldades, como você muito bem disse, sempre. Né? É uma cidade, é muito contraditório, porque é uma cidade muito rica, né? Tem uma extensão muito grande, mas não desenvolveu. Né? A gente não consegue entender hoje, estando desse lado que eu estou, eu vejo a riqueza e o potencial que Santo Antônio tem para desenvolver. E aí isso me aflige muito, porque, cara, tem jeito. Santo Antônio tem jeito. Tem jeito. Não vamos falar ainda sobre o contexto de Santo Antônio Descoberto, eu quero falar sobre a Meirani Reis, a adolescente, a sua chegada, como vamos dizer, o seu encontro com a religiosidade. Como foi? Foi desde sempre, né? Minha mãe muito católica, meu pai era aquela pessoa muito caseira, mas sempre muito devota de Nossa Senhora. E eu fui crescendo nesse lar cristão, né? E eu sofri um acidente, né? Eu tinha 9 anos, sofri um acidente e quase morri. E logo depois, quando fiz 3 cirurgias de colostomia, fiquei entre a vida e a morte muito tempo. Uau! Né? Então, assim, por um período eu fiquei com a colostomia, que é o intestino de fora. Sim. Quando voltei para fazer a cirurgia para colocar o intestino novamente no lugar, eu peguei uma infecção hospitalar. Então, assim, ali foi algo que quem presenciou a época é Deus. Quando ele tem um propósito na nossa vida, ele nos resgata de onde estiver. Foi a sua base, né? Meirani? Minha base, total, sempre foi, em tudo. E aí, quando eu me recuperei e tal, logo depois, meu pai sofreu um acidente também, caiu numa cisterna, ele era pedreiro à época, e ele foi muito sério o acidente. E meu pai era a única pessoa que trabalhava na família, era o provedor. Né? Nós éramos 7 filhos, mais 2 adotivas. Então, 9 filhos, no 9 caso. filhos. E aí eu não me vi, assim, com outra situação, a não ser trabalhar fora. E o meu pai, Isso você tá falando o quê? Adolescência já? eu tinha 11 anos. 11 anos, 11 anos. Criança praticamente. Praticamente criança. E fui Mas começou a trabalhar cedo. 11 anos já começou a trabalhar ou foi antes? Com 11 anos. 11 anos. 11 anos.
Fui trabalhar e o meu trabalho, eu trabalhava no supermercado, eu não recebia dinheiro, eu recebia uma cesta, o alimento, né? O que ele me pagava era em alimento, que era para ajudar em casa. Sim, E sim. assim eu fiquei até meu pai se recuperar e tal. Depois fui tendo mais autonomia ali com o meu dinheiro. Com 14 anos eu fui trabalhar em outra empresa e nunca parei. Com 35 anos eu tinha 30 anos de carteira assinada. Uau. Então a sua vida Então, foi trabalhando, sua trabalhando. adolescência, você não teve tempo para curtir, então. A gente curtia ali um pouquinho, mas era muito pouco, teve né? tempo. E o ambiente escolar, como é que era? Porque a Santa Descoberta sempre foi uma região que foi também realmente carente de educação. Como foi sua educação ali em Santo Antônio? Então, eu sempre aproveitei muitas oportunidades que a vida me deu. Então, assim, para mim, eu via na escola, e o meu pai, mesmo tendo pouco estudo, ele sempre dizia para nós, olha, não tenho riqueza, mas a escola eu não abro mão, vocês precisam estudar. Então, Sim. ele cobrava da gente, sabe? Então, eu sempre acreditei mesmo que era através da educação que eu iria chegar a algum lugar. E assim fui. Né? Sempre fui assim, aluna de destaque em todos os lugares que eu passei, sempre me esforçava muito. Não é porque eu era a mais inteligente, é porque eu era a mais dedicada. A sua primeira formação foi em História? A primeira formação foi História. A época eu passei para Direito e História. Direito Mas eu e não História. dava conta de pagar 2 ônibus. Então eu Uau. passei na UPS e passei no CEUB. Mas aí eu descia no Eixinho e subia até 911 a pé. E o meu dinheiro, a minha conta não dava para pegar um ônibus para ir para a Asa Norte. Então eu fiz História, E daí mesmo sendo apaixonada pelo direito. começou a fazer História. Foi. E aí de História você começou a lecionar? O seu caminho foi esse? Lecionei 2 anos e fui trabalhar num cartório, lá em Santo Antônio do Descoberto. À época, esse cartório era a região de Águas Lindas e Santo Antônio. Que era Águas tudo Lindas mesmo. na época era filha de Santo Antônio, não é isso? Era o mesmo cartório, nós ganhávamos por comissão. Então, nosso salário era legal. E aí, a fundação, o salário era menor. Então, eu fiquei no cartório muitos anos. E nesse tempo, eu também dava aula. Essa trajetória já chegando, isso aí, nós estamos falando de que, 30 anos? Não, Já, bem menos. Bem menos, 20 e pouco, 25 anos. 24 no máximo. Você não parava de trabalhar, não parava, então superação. É algo que eu sempre, quando entrevisto mulheres como a senhora, que tem uma história de superação, a gente vê que o obstáculo, claro que o Brasil é um país machista, e nós estamos no mês das mulheres, a senhora é a nossa segunda entrevistada nesse mês, o Brasil ainda é um país machista. Mas se as mulheres brasileiras não manterem o foco do que elas desejam e querem, se elas ficarem sempre ali se reprimindo por causa de homens que têm esse pensamento arcaico, elas não vão chegar em lugar nenhum. E você aprova que você manteve o foco, superou os obstáculos e foi em frente, empreendedora, hoje está na política. A senhora enfrentou preconceito e machismo na sua caminhada? Sempre, em todos os lugares. Como a senhora lidava com isso? Eu sempre enfrentei, eu sempre fui muito assim aguerrida. Se eu tiver razão no negócio, eu não abaixo a cabeça, eu vou pra cima. Não. Como policial, eu entrei à época na polícia em 98, iníciozinho de 98. Depois de ser professora, a sua linha do tempo foi para a Polícia Civil. Polícia Civil. Sim. E na polícia foi um ambiente muito machista. À época não tinham tantas mulheres quanto hoje. Então a gente enfrentava muito, a gente ia pra rua numa operação. Chegava ao ponto de você abordar um cidadão e ele... Mulher abordando? Entendeu? E assim, muitas vezes eles cresciam, a gente tinha que crescer mais ainda. A senhora foi no campo. No campo. Aqui pra nós. Ninguém tá vendo. Se quiser falar, não fala. Mas já deu mãozada em algum... Já? Já. Rapaz, a mulher é poderosa. Não é não? Tipo isso. Tipo isso, sabe por quê? Eu sempre fui uma pessoa muito legalista. Sim. Então, na polícia, eu achava o seguinte, eu tinha que cumprir a lei. Se eu não cumprisse, eu estava sendo bandida também. Então, eu nunca fui de bater na cara de bandido, nunca concordei com isso. Nunca fui de usar arminha eletrônica para dar choque, nada disso. Mas, quando o cidadão enfrentava, me lembro de uma situação que o cara quase matou o filho por causa de uma televisão, que quebrou o controle. Meu Deus. E ele acabou com a criança, as costas dela estavam no sangue. Quando aquela criança levantou a camisa, que o cara veio falar para mim assim, eu fiz e faço. Quando ele falou isso, eu não aguentei. Deu um tabefe nele. Então, assim, tem hora que a gente tem que reagir. Ambientes machistas a senhora já enfrentou bastante no mercado de trabalho. E hoje, para as nossas mulheres que estão assistindo Imparcial, nosso público é muito grande. Qual o seu conselho que você dá às mulheres hoje que estão enfrentando o machismo em ambiente de trabalho, em casa, na família? Que não se deixem sufocar. Eu acho que quando o ambiente não está bom para a gente tem que sair dele. Você não pode ficar ali se sujeitando, sabe? Que nada nos sujeite, que nada nos defina. Que a gente saiba realmente o que a gente quer e que a gente vá à luta. O potencial, né?
Vamos lá, Meirani. Você entra na Polícia Civil. Era seu desejo entrar na Polícia Civil ou foi uma oportunidade assim de mudar de vida? Porque Sim, direito era esse seu sonho. direito era meu sonho. Eu queria ser Como delegada. chegou a Polícia Civil, delegada? Isso. Era o meu objetivo, ser delegada da Polícia Civil. Quando eu resolvi estudar, foi justamente quando os cartórios se dividiram, veio para Águas Lindas e ficou em Santo Antônio um. Então a nossa renda, que era porcentagem sobre o lucro geral, baixou. Aí eu falei, cara, eu preciso estudar, agora não dá. E aí eu comecei a estudar, eu estudei 8 meses, eu estudava 16 horas por dia. Na linha de tempo da Meirani Reis, onde surgiu a questão do romance, do amor? Como foi? Caramba, eu sempre fui muito prática, sabe? Eu nunca fui muito... Paqueradora? Você nunca foi de paquera? Não, não fui muito. Então, como é que vai fazer pra conquistar você, então? Então, Cartinha? Como é que era? A mulher forte, entendeu? Brincar dessa mão na testa, entendeu? Como é que a pessoa conseguia chegar na senhora? Mas muito simples. Eu sou uma pessoa muito simples ainda hoje. Então, eu sempre gostei de gente simples. Então, era o que me atraía, era uma Mas pessoa hoje só tá ser casada? simples. Não. Tá na pista. Olha só pra Eita. você que tá assistindo hoje. Mês de março das mulheres de cadeira. Vamos lá. Não deu fazer o programa, não quer esse programa romântico, né? Fala, não, né? Nesse caso. Então, aí só teve um primeiro relacionamento que não foi bem sucedido, não é isso? E isso foi Se o não único, quiser assim, tocar, não precisa tocar nesse hoje é assunto. muito resolvido. Fui casada, meu casamento deu super certo. Tive 3 filhos lindos. Então, foram 18 anos que deram muito certo. Sim. Então, eu olho para esse passado com muita alegria. Quando não deu certo, foi um baque muito grande. Até pela questão da religião, eu fui catequista ao longo de todo esse trabalho. Um dos pilares é o não divórcio, né? Eu também conciliei trabalho e religião, era muito dedicada às coisas da igreja. Então, isso para mim era muito forte, né? Então, quando eu vi o meu casamento desfeito, eu não soube lidar. Confesso que para mim foi um baque muito grande. E eu precisei de um tempo para me reestruturar. Então, mas eu não posso dizer que não deu certo. Claro que deu certo. Deu certo. Né? Até que a morte nos separe, e muitas vezes essa morte não é a morte física, sim, é também do sentimento, do relacionamento. Isso, justamente. Meirani Reis, você é católica, bastante católica, cristã praticante. Como conciliar Polícia Civil e catolicismo? Porque às vezes pode ter alguma coisa contraditória, exemplo, alguma ação. Igual eu entrevistei outra vez um músico aqui, e ele foi músico muito tempo dentro da igreja. E infelizmente no mercado de trabalho hoje, como na música, já na Polícia Civil, no militarismo não, é diferente. O músico, ele pode ser músico, ele pode ser músico fora do contexto religioso, mas dentro ele não pode. Já o médico, ele pode ser médico no hospital e médico na igreja. O policial civil, ele pode ser policial civil e mesmo assim ser religioso. Mas aqui dentro, como você consegue conciliar em um momento que você dá o tapa na testa de um meliante e depois você chega na igreja e você tem que catequizar seus jovens? Como lidar com essas emoções? Eu sempre acreditei que o rigor, para uns o benefício da lei, para outros o rigor não. Para mim, eu acho que tudo tem que ser muito justo. Sabe, o rigor e o benefício, assim, onde ele couber. E como eu concilio? É ser justa. Para mim, a justiça, ela cabe em qualquer lugar. Quando eu dei um tapa naquela pessoa, foi para corrigir. Sabe, eu acho que eu pus ali o meu coração de mãe. E mãe, eu sou mãe de 3 filhos, João Marcelo, Maria Eduarda e Ana Luísa. E quando é preciso, eu sou rigorosa com eles. E na minha vida também, de policial. Quando eu fui para a polícia, tinha presos ainda em celas dentro das delegacias. Sim. E uma vez consegui que o delegado me deixasse fazer uma festa de final de ano com os presos. E no início todo mundo achou aquela ideia louca, que loucura, fazer uma ceia dentro no pátio, né, da delegacia para os presos, na área que eles tomavam banho de sol. E no final eu consegui convencer todos de que aquilo era legal. E eu reuni as mães dos presos e foi a festa mais linda que eu já vi. Assim, de mães chorarem e dizer assim, nós nunca tivemos uma ceia dessa. E elas que levaram tudo, mesmo a gente cortando, porque tinha todo aquele processo de tudo que chega para passar para os presos, tem uma revista. Então, mesmo cortando, nós tivemos todo jeito de fazer aquilo muito legal, arrumamos uma mesa e fizemos uma super ceia para os presos. Até hoje eu encontro presos daquela época que me cumprimentam. Eu falo assim, você foi uma pessoa que nos tratou como ser humano. Então, dá para ser cristão e ser policial civil. Ser policial. Dá.
eu vejo algo assim bastante difícil de conciliar, porque dentro do seu contexto, você falou bem, mas eu não conseguia ver Jesus dando um tapa no bandido. Mas tem que se cumprir a lei. Então, por isso que eu falo que esse turbilhão de emoções, ele, para quem trabalha na segurança pública e quer prestar também um serviço, um chamado religioso, tem que ter um controle emocional muito grande, saber separar as coisas. Com certeza. Porque senão depois mistura tudo e aí acaba você não conseguindo exercer o seu chamado, o seu ministério como você gostaria de exercer. Mas parabéns pelo seu equilíbrio emocional. Tem parabéns por ter dado um tapa no meliante. não posso deixar de não parabenizar. Conselho também. Não aconselha, né? Foi um conselho. Mas fato é que tem que haver esse tipo de equilíbrio, porque as profissões, a Meirani, ela é cidadã brasileira, tem sua profissão, tem seus sonhos, e também tem o seu fervor religioso. Vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Para você que está conosco, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta, vamos bate-papo, vamos estreitar mais o bate-papo com a Meirani, vamos falar sobre Santo Descoberto, vamos continuar falando sobre Polícia Civil e também sobre catolicismo. Não saia daí, é imparcial, é jornalismo com seriedade. Você pode acompanhar também agora o Imparcial no Spotify, no Deezer e no iTunes. E também pelo Facebook, Instagram, no YouTube também. Clique no sininho, ative e fique por dentro dos principais conteúdos com exclusividade. Também acesse o portal imparcial.com.br. Vamos lá, Meirani Reis. Reis, você se considera a rainha? Com certeza. A vida foi maravilhosa comigo. Você tem uma autoestima muito grande, né? Isso é bom, positiva. Você é muito positiva. Já matou alguém? Não. Nunca? Não. Fala a verdade pra mim. Com certeza não. Já deu um tiro em alguém? Já. Mas não pegou. Ruim de mira? Não. Quando na escola de tiro, tanto nas 2 avaliações que passei, era muito boa de tiro. Bom. Mas a adrenalina, né, do momento, muitas vezes você dá um tiro e... Poucas mulheres estão no campo de trabalho hoje da polícia. Ainda ou já mudou muito? Não, mudou Tem muito. Muitas. Mudou muito. Quando eu saí da polícia já era outra realidade, foi chamado pessoal de outro concurso. Então, assim, já mudou muito. As mulheres estão dominando o mundo. Mulheres aguerridas. Dentro do catolicismo, na sua biografia que você passou aqui, você liderou alguns anos. O seu trabalho foi bastante incisivo com jovens. Os jovens no Brasil, eles estão precisando de muita ajuda. Né? A gente vê que o Brasil é um país com o feeling cultural gigante, né? Mas a gente vê uma juventude que tem se afastado um pouquinho de alguns princípios religiosos. Como a senhora vê isso? Não falo só do catolicismo, do protestantismo, como também de outras vertentes religiosas. Como se houve esse afastamento da juventude brasileira da religião? A religião hoje tem mais afastado do que agregado? Eu acho que, assim, precisa agregar. Né? Eu vejo muitas denominações crescendo muito. Né? Eu vejo, assim, que as pessoas têm tentado trazer o jovem para a igreja. Mas é preciso ser mais... É preciso cativar mais. Eu acho que precisam de novas ações. Novas estratégias, seria essa palavra? Isso. Como a senhora avalia? Tem que ter atitude. A igreja precisa resgatar os jovens. Os jovens estão se perdendo. Quando organizei o Retiro de Carnaval, o primeiro ano, há 20 e tantos anos atrás, inclusive está acontecendo esse ano, acho que o 25º. Qual o nome do retiro? Retiro de Carnaval com Cristo. Ah, sim. E eu fui a idealizadora desse evento, desse encontro, que já passou por lá milhares de jovens. JUPEC ou jovens que a senhora... Jovens Unidos para Encontro com Cristo. Isso é Santo Antônio Descoberto também da região, adolescência. 15 anos, 15 anos, é isso? 14 anos. Catequista. Catequista, 16 anos. Aí depois a senhora começou a organizar o Retiro de Carnaval com jovens, na qual permaneceu por 20 anos. Isso.
Na frente desse retiro. Desse retiro. Uau, então foi bastante retiro, hein? Foi uma dedicação, uma vida. Sim, voltando. Aí, quando você começou a fazer o retiro... Porque eu vi a necessidade. Eu fui a um carnaval do mundo, assim, carnaval Sim. mesmo, fora da igreja, uma vez. E neste carnaval, alguns amigos que estavam lá saíram na frente em um ônibus. Esse ônibus capotou e morreram 16 pessoas nesse ônibus. E aquilo mexeu muito comigo. E eu vi uma coisa que me incomodou, foi saber que muita gente que saiu daquele ônibus, eles saíram embriagados. E eu pensava assim, meu Deus, essas pessoas não... Como será? Será que teve tempo? Aquilo mexeu com a minha, sabe, com a minha alma. E eu falei, eu quero ajudar jovens a não deixarem que isso aconteça em suas vidas. E aí, no ano seguinte, eu organizei esse retiro de carnaval com Cristo. Nesse primeiro encontro, já tínhamos lá 50 e tantas pessoas. Era um encontro de 4 dias de isolamento. E esse encontro foi ganhando vida e a gente foi montando e assim, foi... os melhores anos da minha vida dedicados a esse retiro de carnaval com Cristo. E muitos jovens foram ali transformados verdadeiramente. Grandes nomes. A Igreja Católica ela passou por uma reformulação muito grande, né? Por uma restauração muito grande, desde o movimento carismático, há também grandes nomes como Fábio de Mello, como o outro padre, esqueci o nome dele, Marcelo Rossi. E foi muitas mudanças. Hoje, bandas nacionais, se eu não estou enganado, nós temos bandas no cenário nacional como Rosa de Saron, não é isso? Bandas católicas que têm influenciado bastante o mercado, entre aspas, religioso, sacro, e também influenciado muitos jovens no Brasil. Só que ainda a Igreja Católica perdeu muita membresia. Se nós formos colocar a década do último milênio para cá, perdeu bastante gente. O movimento pentecostal no Brasil, neopentecostal, evangélico, tem crescido bastante. A senhora, como católica atuante, como estando envolvida dentro da questão ministerial da Igreja Católica, nessa região de torno, como a senhora avalia essa parte decrescente de membros da Igreja Católica no Brasil? Sabe o que eu penso? Eu não consigo achar assim, a Igreja perdeu. Eu acredito assim, o ecumenismo da Igreja Católica, das outras igrejas, isso é muito valioso. E eu penso que nós precisamos seguir ao Mestre Jesus. Então eu não consigo ver como uma perca. Porque quando você engessa, só aqui que tem salvação. Né? Jesus Cristo é um só. Então o mais importante é que as pessoas estejam buscando Jesus Cristo não é patrimônio da Igreja Católica nem da Igreja Evangélica. E eu sou católica mesmo, de alma. Para mim, assim, eu amo o catolicismo, eu amo o ritual da Igreja Católica, sabe? Mas o meu coração é ecumênico. Eu respeito todas as religiões, né? Porque eu acho que nós precisamos seguir, não um templo, nós precisamos seguir a Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa meta. Quanto tempo na Polícia Civil? 20 anos. E aí, após 20 anos, a senhora decide entrar na política de fato. Como surgiu esse seu flerte com a política? Como foi? Sempre fui apaixonada pela política. Trabalhava nos bastidores, trabalhei organizando várias campanhas de prefeitos lá de Santo Antônio, de deputado, coordenando. E eu só me casei com uma pessoa que odiava política. Então, ele não aceitava nem reuniões na nossa casa. E eu fui adiando esse sonho. Para mim era uma coisa que estava morta. Parece que é bem comum em Santo Antônio Descoberto religiosos gostarem de política. Tem um padre lá que gosta bastante de política, não é isso? Teve um padre que foi prefeito. Então, parece que é bem comum na região de Santo Antônio os religiosos da Igreja Católica estarem envolvidos bastante com política, que não é algo comum no Brasil. Bom seria que fosse. Mas é isso que eu quero chegar nesse ponto também. Eu vou deixar a senhora falar ainda do seu início da política, mas é interessante a senhora falar isso porque a gente sempre... É difícil ver católicos envolvidos diretamente com política. Deputados são poucos, senadores são poucos. Eu falo de católicos mesmo, padres, ministros, catequistas igual a senhora. São mais pessoas que são católicos por crer e muitos deles nem são católicos de frequente, né? Mas a senhora é uma catequista, a senhora é uma pessoa envolvida com o ministério dentro do catolicismo. Aí tem um padre lá que foi prefeito. Então, ou seja, é interessante saber que Santo Antônio Descoberto aí tem uma coisa boa para Santo Antônio Descoberto. A Igreja Católica é bastante atuante na política. Sim, como foi o início do seu flerte? Então, eu sempre gostava muito de política, mas me abstinha de estar... Bastidores. Pelo relacionamento. Quando eu me separei, na eleição seguinte, eu já me candidatei, porque eu falei, cara, eu amo política. Isso nós estamos falando de quando, Meiriane? Qual ano? A última eleição. A última eleição agora. Então, você está na pista recentemente.
De novo. Estava separada Tá vendo aí? Oportunidade. há um tempo. Oportunidade. Brincadeira, só pra se contrair, minha gente. Eu não posso perder o feeling pra gente poder deixar a mesa mais leve. Vamos lá, continuando. Aí você vai, coloca seu nome à disposição. Coloquei meu nome à disposição. Qual partido? Partido Progressista. PP. Aí coloco quantos votos ela teve? 458. Já entrou. Quantas mulheres tem hoje lá na Câmara? 3 mulheres. 3 mulheres. Representatividade, Meiriane. Por que as mulheres não entram na política? E quando elas entram, a passagem delas são meteóricas. É verdade. É rápida. Isso nós vemos na medicina, nós vemos na polícia, nós vemos na política. Por que as mulheres não se atentam para o poder que elas têm, a força que elas têm e entram de cabeça na política e em outras áreas sociais, religiosas, culturais? A representatividade feminina, vamos colocar no espaço de política, ela é mínima, né? Muito pequena. Mas eu penso assim, meu papel hoje é trazer outras mulheres, é dizer para elas, olha, tem espaço aqui, é preciso desse coração de mãe dentro da política. Santo Antônio hoje, ele precisa de uma mulher à frente. Eu tenho convicção disso, que uma mulher vai fazer melhor. Seria Meiriane Reis? Seria Meiriane Reis. Olha, exclusividade. A senhora é pré-candidata a prefeita da cidade? Então, vai colocar é um numa processo. posição? É um processo. Mas o meu se nome, depender, está à disposição. Se depender de mim, está então, à disposição. já com exclusividade imparcial, pré-candidata a prefeita em Santo Antônio Descoberto. Vamos lá, Meiriane Reis. A senhora hoje está na Câmara. A senhora faz parte da base do governo ou oposição? Não responsável? faço parte da base. Logo no início, eu me considero uma vereadora independente, porque assim, a oposição ela tem que ser muito inteligente, eu não posso ser oposição por ser. O que é bom para minha cidade, eu amo Santo Antônio, eu moro para Santo Antônio por opção. Eu optei por morar lá e criar lá os meus filhos. Então eu quero melhor, eu não posso votar num projeto contra porque eu sou oposição. Então eu me considero uma vereadora independente. E por que não sou base? Porque eu vi coisas que vão contra os meus princípios. Eu não poderia ficar calada diante do que eu vi. Diante das coisas que acontecem. O certo é certo, não existe meio certo. Santo Antônio Descoberto ela é uma cidade que ela passou por grandes escândalos de corrupção em sua história. Agora está em um segundo mandato. Qual o prefeito lá? É o Aleandro. A senhora já coloca aqui que das suas bandeiras é justamente o combate à corrupção sistêmica do sistema. A senhora acha que hoje Santo Antônio Descoberto tem uma corrupção sistêmica ali? Com certeza. E como a senhora tem feito para combatê-la? Então, sempre como a gente está nessa situação de independência, não tem muito diálogo. E quem está fazendo errado, ele não quer acertar. Porque ninguém está fazendo errado sem saber o que está fazendo. É por opção. E a gente denuncia para o Ministério Público de Contas, Ministério Público do Estado de Goiás, Tribunal de Contas, CGU. Todo lugar tem denúncia. Né? Então, assim, o que eles falam? Não dá nada, suas denúncias. Porque a pessoa, ela é muito imediatista. E a justiça não é como a gente quer. São centenas, milhares de casos. Então, uma hora, os casos vão sendo apurados, mas não na ordem que eu quero. É só que eu também não me pode citar, a senhora, é porque a gente entrevista muitos políticos, eles falam, há uma corrupção sistêmica, mas eu quero ser direto com a senhora, aonde é essa corrupção? Em qual área que a senhora identifica em Santo Antônio Descoberto que há corrupção no governo municipal? Eu vou te falar um exemplo, coisa boba. As pessoas, mas poxa, isso aí. Por exemplo, eu peguei uma nota de vários itens que tinham sido comprados. Lá tinham 200 lixeiras de 100 litros, cada uma. A lixeira de 100 litros é desse tamanho. Automaticamente você percebe se ela está ou não está nos determinados locais. Elas não estavam, eu fui atrás. Não estavam no almoxerifado. Fui no controle interno, processo de pagamento, assinado e atestado, com atesto lá. E eu falei, e aí, cadê? Comprou e não entregou. Não entregou, por que pagou? Fui para o Ministério Público. O Ministério Público arrochou, as lixeiras apareceram. Então, assim, tem centenas de outros casos, de coisas pequenas e coisas maiores. Outro exemplo, nós temos lá um transporte escolar. São 54 linhas. Quando eu peguei o processo de pagamento, 16 linhas sendo paga com a vistoria reprovada. Reprovou a vistoria não é opcional. E esses veículos estavam sendo pagos. Quando peguei o processo de pagamento, que eu fui verificar as linhas, van, Kombi, recebendo como se fosse ônibus. O cara roda 100 quilômetros, recebendo por 200 e tantos quilômetros diário. Fala sobre troca de objeto. Então assim, quando você vai pegando os processos, isso aí eu poderia passar o dia aqui contando casos para você de denúncias. Como você tem feito esse trabalho? Porque você
pode fazer o trabalho como denúncia, como parlamentar, como cidadã, e a casa, como ela recebe essas denúncias? Não depende da casa. Cada os vereadores, cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? É lógico que o meu objetivo, quando a pessoa fala assim, mas sua denúncia não deu em nada. Todas as que eu faço, vou dar um exemplo da lixeira, elas apareceram. O que eu quero é isso, é que o bem público chegue ao alcance das pessoas, né? Então é remédio, diversos itens, né? O transporte coletivo são 54 linhas, por que não coloca 54? Por que não faz bem feito? Então a nossa luta é essa. Voltando para Mariane Reis, a mulher desbravadora, e que tem como nome superação. Vamos lá. A senhora é igual aquela música Mulher Macho, sim senhor? Mais ou menos. Eu já disse. Vai para cima. Já fui ameaçada agora nesse mandato. Outro dia eu estava correndo, o cara jogou um carro em cima de mim. Será que foi coincidência? Né? Mas assim, eu não vou recuar. Parece que ela foi ameaçada. Por telefone. Real, telefone, e alguém também tentou... Jogou um carro, eu estava correndo, porque lá de San Antônio tem, da entrada da cidade até o trevo, são mais ou menos 12 quilômetros que a gente corre. Sim. E eu estava subindo, correndo, e o cara veio e jogou o carro para cima de mim. Então assim, uma coisa meio que parecia, pode ter sido uma pessoa embriagada e tal, pode. Mas também pode ter sido alguém querendo jogar o carro. Então, assim, vem ameaçinhas veladas, sabe? Manda recado por alguém. Mas por quê? Por causa desse trabalho de fiscalização e denúncia que o senhor está fazendo? Justamente. Eles não querem, né? O nome deles envolvido em escândalos e tal. Então, eles querem nos calar. Mas na bolsa da senhora, com certeza deve ter alguma pistola. Tem, então, na bolsa, no sutiã tem uma pistolinha. Aí, meu Deus do céu, por isso que eu tô achando meio ali o negócio ali. O negócio é forte ali, é poderoso, a mulher é forte. E parece que o seu genro também, o seu genro não é muito de briga, não. É meio playboyzinho ali, mas eu tô vendo ali na produção. Mariane Reis, você é desbravadora, tem superado em sua vida toda, mas as mulheres ainda precisam avançar. Estamos no meio das mulheres. E uma das pautas que nós vamos começar a falar e vamos para o próximo bloco é a violência contra as mulheres. Como eu falar nesses dias, tem crescido bastante no DF no entorno, o feminicídio, não é? Mulheres são assassinadas por aqueles que juraram amor eternamente. Como Mariane Reis tem visto isso e qual o seu enfrentamento com políticas públicas em Santana Descoberto de prevenção e combate à violência doméstica? Então, uma das pautas, né, do meu mandato uma é transparência, corrupção, e outra é as mulheres. As mulheres, elas precisam ser amadas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam de políticas públicas que as ajudem a sair muitas vezes desse silêncio, porque elas sofrem muitas vezes em silêncio, elas sofrem sendo muitas vezes maltratadas por aquela pessoa que elas amam e que elas acreditam muitas vezes que vai mudar. Então a violência ela é um ciclo, ela começa com o xingamento, né, com o empurrão, é uma crescente. Então elas têm que parar de achar que isso é normal. A pessoa gritar com você não é normal, a pessoa te diminuir não é normal. Então nós temos vários projetos nesse sentido para que essas mulheres enxerguem o valor que elas têm. A senhora também é psicóloga? Não. Não, ainda não, né? Não. Ainda não, deveria ser. Continuando, pode continuar. Que elas entendam o valor que elas têm, né? E que elas não precisam se submeter a isso. Não precisa. Eu ouvi mulheres dentro da delegacia, eu trabalhei antigamente, não tinha DEAN nas delegacias, né? Quer dizer, tinha DEAN, mas era posto policial de atendimento à mulher. Sim. Né, dentro das delegacias. E ali nós atendíamos mulheres. Eu trabalhei mais de 10 anos atendendo mulheres vítimas de violência doméstica. E a gente via isso se repetir todos os dias. O que é que faz essas mulheres sofrerem tanto e não saírem? É a dependência financeira, como a senhora avalia? Nem sempre. Na minoria das vezes. É mesmo, eu pensei que era a maioria. Não, é a minoria. Eu, assim, por todos os casos que eu apurei, pela minha experiência, o que eu vi é uma dependência emocional. Ela vai além da dependência física, da dependência financeira. É a dependência emocional. Elas acreditam que ele vai mudar. A pessoa bate, xinga, agride hoje e amanhã ela jura amor eterno. É um ciclo. Aí depois ela torna a fazer isso, ela torna a pedir perdão, até que a violência vai aumentando. E chega muitas vezes ao feminicídio. A pessoa não acredita. Eu acho que essa vontade de mudança vem assim do DNA da mulher, né? Da resiliência, de acreditar que tudo vai mudar, que vai ser diferente. Vamos puxar com esse bate-papo. Vamos lá. Tá vendo? Tá gostando?
Vamos bater um papo. O mês é dela, o mundo é delas, o ano é delas. Daqui a pouquinho, não sai daí, a gente volta com mais bate-papo, com mais Meirane Reis, é imparcial, é jornalismo com seriedade. Acesse portalimparcial.com.br e fique por dentro das principais pautas e notícias do Brasil. Meirane Reis. Isso. Acertei? Acertou. Vou repetir, Meirane Reis, para não esquecer. Meirane Reis, vamos continuar falando sobre feminicídio e sobre violência às mulheres, que deve ser uma das principais pautas ali na Câmara Municipal de Santo Antônio Descoberto. Você disse que o que faz essas mulheres continuarem em cativeiro nem sempre é, na maioria das vezes, a dependência financeira, emocional. Muitas vezes é emocional. É acreditar que vai ter uma mudança. Então, se eu tivesse que dar um conselho para uma mulher, o conselho que eu sempre dei e continuo dando: não aceite qualquer tipo de violência. Quem ama não quer violento. O diálogo ele tem que prevalecer. As diferenças, elas existem, mas elas têm que ser tratadas com respeito. Desrespeitou, fica ligada. Porque o ciclo é esse daí. É prenúncio, né, Meirane? É prenúncio. Meirane. Então não aceite. Ainda dentro desse contexto da violência contra as mulheres, a gente vê que tem crescido bastante e, apesar do empoderamento feminino, e grande parte dessas agressões é simplesmente pelo fato também, claro, existe toda a questão psicológica, de caráter, tem que ser tratada desses homens, e também a questão do machismo. Muitos deles não querem aceitar que as mulheres sejam independentes ou que cresçam profissionalmente ou que possam voar, né? Existe ainda uma geração de homens no Brasil que acham que as mulheres não podem crescer, não é? E tentam, de certa forma, aprisioná-las psicologicamente, aprisioná-las nesse cárcere emocional, profissional e dentro de casa. Só tem enfrentado casos assim também, de mulheres que não conseguem viver a sua plenitude? Com certeza. Ainda hoje, mesmo tendo saído da polícia, às vezes as pessoas me procuram muito por essa referência, né, de ser policial e ser uma pessoa conciliadora em muitas coisas. Assim, eu não vou, vai lá e separa. Não. É por princípios que a gente traz. Né? Então, assim, olha, tenta, tem jeito. Mas se partiu para a violência, para a agressividade, se o diálogo não existe mais, então, se a pessoa não valoriza, quer subestimar, começa xingando de feia, de gorda, sabe, não vai trabalhar. Você está trabalhando, mas você está me traindo. Então, assim, eu acho que é um sinal de alerta, sabe? Fica ligada e se resgate. Eu acho que o mais importante de tudo isso também é a pessoa entender o valor que ela tem. Vamos continuar falando de mulheres, Meirane Reis. Vamos falar sobre aborto, que é uma pauta muito delicada para a Igreja Católica, na qual a senhora faz parte ministerialmente, mas também é uma pauta de políticas públicas. Pauta que o Congresso debate de forma incisiva, eloquente. A bancada evangélica católica cristã não concorda de forma nenhuma com o aborto. Já tem a pauta da questão da saúde pública. As mulheres que decidem não ter mais seus filhos, seus bebês, e estão indo para clínicas clandestinas. Como a senhora avalia, vereadora, essa questão do aborto? E agora só está numa encruzilhada, porque a Igreja Católica, ela é contra o aborto. E a senhora, como legisladora, qual o seu posicionamento? Sou a favor da vida em todas as suas circunstâncias. Todas. Tem caso de estupro? Eu sou a favor da vida. Sempre. E existem políticas públicas para também acolher essas pessoas. Existe doação, adoção. Então, assim, eu não consigo me ver defendendo o aborto. Eu sou a favor da vida. Como resolver, então, essa questão do número crescente de mulheres que têm procurado clínicas clandestinas de abortos no Brasil, em várias cidades
em vários estados. Como fazer para, então, diminuir essa procura? Que políticas públicas devem ser feitas? Então, existem diversas. A questão é alguém que se importe com essas mulheres. Alguém tem que se importar com essas mulheres e dar a elas suporte. Eu encontrei na minha caminhada como policial diversas mulheres que, por desespero, porque elas falavam, poxa, mas é fruto de um aborto. Como é que eu vou lidar com isso? Elas precisam de quê nesse momento? Elas precisam de um psicólogo, elas precisam de um apoio, elas precisam de um suporte, né, de uma certeza que elas vão ter um acompanhamento e elas não têm. Então, o que falta? Política pública de acolhimento para essas mulheres, para ajudá-las nesse momento tão difícil, porque não é fácil. Você está, muitas vezes, e não é só, eu acho que a proporção de mulheres que procuram essas clínicas por causa de aborto, ela é mínima. Se você for ver o índice, normalmente não é por esse caso. Que esse aí é um caso que teria que ser tratado com mais seriedade, mais de perto, com mais apoio ainda. Mas a maioria dos casos, meu corpo, minhas regras. Né? A maioria dos casos. Decisão particular, não quero e ponto final. Pessoal. Então isso, eu como cristã, acredito, a vida, para mim a vida acontece no momento da concepção. Então, pela minha crença, você não, é a mesma coisa de eu pegar um filho meu de 5 anos, 10 anos, 15 anos e matá-lo. O Papa nesses dias foi bem enfático, alguns anos atrás, sobre esse posicionamento da igreja em relação ao aborto. Eu tenho que falar sobre isso. Espero que a senhora não se constranja, então não fique chateada, porque é uma boa entrevista que você pergunta, né? Sim, então a pergunta é sempre válida quando ela não é sensacionalista. Vamos falar sobre a questão da pedofilia. Né? A pedofilia também tem crescido no Brasil e dentro do seio da Igreja Católica, escândalos mundiais de pedofilia no Brasil também, no estado de Goiás. E como a senhora vê como policial civil, como vereadora, os escândalos do seio da igreja, claro que toda igreja tem seus problemas. Sim. Todo setor tem seus problemas. Tem mau médico, tem maus pastores, tem maus padres, tem maus psicólogos. A gente não pode generalizar. Mas como a senhora vê o combate, muitos dizem que a Igreja Católica ela não tem sido transparente nesse combate e por muitas vezes tem deixado esses ministros continuarem exercendo suas funções eclesiásticas. A senhora vê isso com bons olhos ou a senhora acha que isso não acontece e a Igreja Católica tem agido de forma incisiva contra a pedofilia no seio da igreja? Olha, todos os casos que eu sei, a igreja agiu com rigor. Eu não conheço nenhum caso de pedofilia que a igreja tenha tido conhecimento e não tenha agido com rigor. Então, assim, a gente sabe que tem os casos, assim como você citou, em todos os ambientes, infelizmente tem. Eu sou do time o seguinte, para todos, não existe essa, para uns o rigor da lei, para outros o benefício da lei. Não, está errado. Então tem que ser excluído do processo. Como mãe, como a senhora trataria um pedófilo? Se não quiser responder... Respondo sem nenhum problema. Eu, se fosse meu filho, se ele estivesse num ambiente fazendo esse tipo de... agredindo uma criança, né, ou cometendo a pedofilia, ele iria ter que pagar nos rigores da lei, né, e fazer um tratamento, porque para mim isso é uma doença, tem que ser tratado. Homoafetividade. Terceira pauta. Porque aqui eu estou falando com 3 pessoas na sua história. Eu estou falando com uma professora, que foi historiadora, bacharel em Direito, primeiro pilar. Estou falando com uma policial civil, de quantos anos? 20 anos. 20 anos de não sei se é carreira que se coloca esse nome. E eu estou falando com uma vereadora. E, principalmente, pela sua essência, pelo que eu entendi, por uma cristã católica e que exerce seu trabalho dentro do catolicismo. Então, não tem como fugir de algumas pautas. Então, relacionamento homoafetivo, apesar do Papa Francisco ele ter sido mais aberto em alguns anos atrás em relação a esse relacionamento, inclusive criticado por muitos padres e setores da Igreja Católica pelo seu posicionamento em relação a homoafetividade. Depois ele veio a público e falou que é contra a questão do relacionamento homoafetivo. Como a senhora vê isso? A senhora é a favor do casamento homossexual, da homoafetividade? E olha bem o que a senhora vai responder. Só vou te aconselhar. Como a senhora vê? Qual o seu posicionamento? Jesus Cristo, ele é amor. E o julgamento dele é muito diferente do nosso. O que é errado para mim pode não ser para ele. Entendeu? Então, assim, é muito duro você julgar uma pessoa pela opção sexual dela.
Nós somos muito mais do que essa opção. Então, assim, Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Mas tem muitas coisas, até mesmo pelo direcionamento da igreja, é amar, acolher, discriminar nunca. A sua opção não pode ser uma barreira para mim. O que a igreja diz? Para viver a castidade. Quantas pessoas não vivem a castidade? Será que o pecado de não viver a castidade é só pelo fato do homossexualismo? Então, se é para ser rigoroso, vamos ser com todos. Então, todos teriam que viver a castidade. Então, assim, eu não sou uma pessoa rigorosa nesse sentido, porque eu acho que o amor, ele está acima de tudo. E o mestre que eu sigo, ele é amor. Será que seria a hora, depois de tantos casos de pedofilia no seio da igreja católica no mundo, tantos casos de homossexualismo também dentro da igreja católica em relação aos ministros, não seria a hora da igreja repensar com o seu clero a questão da castidade para os seus ministros? E liberar para eles casarem, ter suas esposas, já que o próprio apóstolo Paulo foi casado, o apóstolo Pedro foi casado, porque em certa ocasião Jesus cura a sogra de Pedro. Então, será que não seria o momento de haver um entendimento global sobre isso? Eu acho que não. Por quê? Sabe por quê? Por exemplo, eu sou capaz de viver a castidade se eu quiser receber o corpo e sangue de Cristo. Eu fui casada, tive um relacionamento, mas eu sou capaz de falar, olha, eu não tenho ninguém, não quero viver a castidade, eu vou viver. O padre, você ser padre é uma vocação, assim como ser casado é uma vocação, né? Assim como ser médico é uma vocação. Então, o padre é uma vocação, é opcional. Se você aceitou, então você tem que aceitar as regras da igreja. Não tem como eu aceito o sacerdócio, mas eu quero me casar, então eu não vou ser padre. Ninguém é obrigado a ser padre, é uma decisão pessoal, né? um chamado. Então, quando a gente aceita o chamado, a gente abre mão daquilo que para aquela missão não é importante. Então, nesse sentido, poxa, vai ser pastor, vai ser missionário, vai ser tantas outras coisas que você pode levar a palavra de Deus que não exige essa regra. Então, essa regra não é para todas as denominações, mas para ser padre, hoje é exigido. Então, é uma decisão pessoal. Voltando para a Câmara Municipal de Santana do Descoberto, como você tem visto esse trabalho, 2 anos agora que você está na Câmara de fato, na cadeira, não é isso? 2 anos. Como você tem avaliado o trabalho dentro da Câmara? Você acha que é um trabalho que tem trazido um efeito real à comunidade local? Desafio, né? Assim, a palavra é um desafio muito grande. A gente entra na vereança achando que vai mudar o mundo. E aí você se choca com a realidade que você encontra. São 15 vereadores hoje. Cada um pensa de uma forma, cada um defende um interesse, cada um tem um trabalho. Então é muito difícil. Então, se você não comunga com as ideias do executivo, você é travado. Então, assim, muitas coisas que eu gostaria de idealizar, eu não consigo. Algum projeto de lei você já apresentou na casa? Já. Pode citar alguns? Vários. Por exemplo, vamos falar com relação às mulheres. Semana de combate à violência contra as mulheres. Foi sancionada pelo executivo? Foi. Eu sou uma vereadora diferente, porque embora sendo oposição, tenho vários projetos que são aprovados, que são apresentados e são aprovados. A sua independência, ela é positiva para isso, né? Eu entrevistei outro companheiro seu, o Neném da Civil, e também falou que usou esse nome, independência, pelo fato de vocês não dependerem do recurso para viver, né? Basicamente isso também. Eu não acho que essa independência é pelo recurso. Sabe por quê? Isso foi maravilhoso você tocar nisso. É porque eu penso assim. Não é. Não é. Eu vou dizer para você, hoje nós temos vereadores na Câmara Municipal de Santo Antônio do Descoberto que ganham 100 vezes mais do que eu, financeiramente, e eles são base. Então não é essa questão financeira. Eu poderia depender só do salário da Câmara, eu acho que é questão de ideal, de ideologia. Então a senhora não é uma oposição, a senhora é fiscalizadora. O que a senhora está mostrando aqui é que a senhora está fazendo o seu trabalho de fiscalizar. É o meu trabalho de fiscalizar. É contraditório, né? Como é que você é eleito para fazer um trabalho quando você está fazendo, eles te veem como oposição? Alguém gosta de ser fiscalizado? Ninguém gosta. Eu fiscalizo. Então, automaticamente, eu sou vista como inimiga. Mas política, assim, para a população não deveria ser dessa forma. Eu estou ali exercendo um papel que a comunidade me confiou. Eu sou fiscal do povo. Então, eu exerço a minha função de vereadora. Projeto para as mulheres, tem mais algum que foi aprovado, sancionado? Tem. Eu apresentei recentemente um projeto até como na mesa diretora, porque eu era a primeira secretária, agora mudou, veio o segundo período, eu não estou na mesa mais. Na mesa apresentei a Procuradoria da Mulher.
na Câmara Municipal. É um projeto que ainda vou ser nomeada como procuradora, vamos começar a colocar em prática. E apresentei um outro que é o Sinal Vermelho contra a Violência contra as Mulheres. Aquele xizinho na mão, Sim. E aí a gente vai buscar algumas parcerias para que as mulheres que estão sendo vítimas saibam onde procurar ajuda. Um dos grandes desafios do município hoje é que o município, até então, algumas semanas atrás, ele estava negativado no seu CNPJ geral. Então, isso impede de muitas emendas chegarem ao município. E, se eu não estou enganado, a dívida é de milhões e milhões e milhões de reais. Como a Câmara vê isso? A Câmara vai se mobilizar para tentar resolver a situação junto com o Executivo, ou essa dívida vai ficar anos e mais anos impedindo que Santo Antônio receba emendas importantes como para a saúde, educação, infraestrutura, obras e segurança pública? Então, Santo Antônio hoje ele não tem o CALC, que é uma certidão emitida por esse departamento. Santo Antônio não tem, devido a uma dívida com o SADPREV, que é essa de 140 e tantos milhões, dívidas de governos anteriores. Esse governo do Aleandro, ele não está em dias porque ele parcelou 2020, mas esse parcelamento ele foi amparado pela lei. Por causa da pandemia, ele não precisava como é que fala? Refinanciar? Isso, ele não precisava recolher naquele momento. Sim. Então a lei deu a ele a possibilidade de recolher depois. E aí ele foi lá e fez um parcelamento, está pagando, está em dias. Então o atual governo, ele não deve para o SADPREV. Só que quando SADPREV é o quê? Previdência? A Previdência. Certo. Então, só que quando você pega uma prefeitura, você sabe o que você está pegando. Tem as dívidas. Então, se eu fosse gestora, a primeira coisa que eu teria feito era parcelar essa dívida. E vamos pagar. Para quê? Para que o município possa receber Mas o município tem condição de pagar com a arrecadação? Porque o último censo do IBGE diminuiu mais a população sendo descoberta e segundo fontes da própria região, muitos estão morando da cidade. Como está a arrecadação de IPTU e de IPVA? Vai ter condição de pagar uma dívida como essa? Tem, porque não é só de IPVA e de IPTU que se paga essa dívida. Essa dívida pode ser paga. Por exemplo, você pode fazer uma campanha em Santo Antônio para o povo pagar. Por que o povo não paga IPTU? O povo fica revoltado, a cidade só tem buraco. A cidade está acabada, parecendo um queijo suíço. Então, se você faz uma campanha para que o povo, conscientização, se você está devolvendo para a população o trabalho, as pessoas se empolgam em pagar. Então, assim, você chega lá, não é como você fala. Do mesmo jeito que eu cheguei como vereador e não é como eu achei que era, quando você chega numa prefeitura é um desafio muito grande. Mas não o que embarrera o município de receber recursos. É uma questão de inteligência. Não é a falta de certidão. Então, o foco, a força, não tem que ser para resolver esse problema? Porque se eu resolvo, o dinheiro não dá. Mas se eu resolvo, não vem outro dinheiro? Não vem mais dinheiro? Então, o que impede essas pessoas de fazer esse refinanciamento? Eu, sinceramente, não entendo. É uma pergunta que a senhora precisa fazer para a Câmara. Já fiz. Não, mas não depende da Câmara, depende do prefeito. Ele é que tem autonomia para fazer esse parcelamento. A Câmara não tem como ingerir isso aí, seria uma ingerência. É um problema que o Executivo... Mas pode ajudar com um conselho político, não sei. Fato é que precisa mudar. Precisa mudar, para que o município possa receber. Porque hoje só recebe verba para a saúde, para a educação e para assistência social. Meirani Reis, Sem Filtros. Um livro para você. Médico de Homens e de Almas. Quem é o autor? O William... Eu esqueci o autor. O William alguma coisa. Uma frase. Que nada nos subjugue, que nada nos impeça de ser o que queremos ser. Lugar de mulher é onde ela quiser. Uma frase. Já falou a frase, né? Santo Antônio Descoberto para você. Santo Antônio Descoberto. Uma cidade linda, que precisa ser amada, que precisa de um coração de mãe, para que ela possa ser mais acolhedora, que ela possa oferecer melhor condição de vida para crianças, jovens e adultos. Bandido bom é bandido morto? Não. Bandido bom é bandido convertido. Família para você? Minha base. Meu sustentável. Igreja católica. A maior parte de mim. Catolicismo. Catolicismo é o ponto de equilíbrio da minha vida. É a igreja. Eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos para que eu seja uma pessoa melhor. Foi um prazer te receber, Meirani, na mesa mais imparcial do Brasil, que você tenha sucesso na sua vereança, nos seus projetos pessoais, sociais, religiosos. Câmara 3 é sua, a Câmara mais imparcial do Brasil. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores em Brasília, DF, no entorno e, claro, em Santo Antônio Descoberto.
A mensagem que eu tenho a deixar a todos, né, DF, onde tive o prazer de ser policial civil e contribuir sobremaneira para essa população também, né, eu deixo minha gratidão à comunidade de Santo Antônio do Descoberto, aos meus amigos, à população de Santo Antônio do Descoberto. A mensagem que eu deixo é que a nossa cidade é linda, de que é uma cidade que tem muito potencial, uma riqueza tremenda, e que eu tenho certeza que Santo Antônio ainda vai ser um lugar de orgulho para todos que lá vivem. Meirani Reis nas redes sociais, como é que te encontra? Meirani Reis, Meirani com 2 N's e Y. Meirani Reis, Olha, chique no útil. Isso aí. Mais uma vez, obrigado para você, e muito sucesso. E para você que ficou com a gente até agora, um grande abraço, uma semana de muitas conquistas para você, mulher, você as suas melhores, mais lindas flores que podemos ter. Um grande abraço e até a próxima. É Imparcial, é jornalismo com seriedade.